Você já acordou no meio da madrugada, sob o brilho intenso da lua cheia, com uma sensação estranha, como se uma energia invisível tivesse invadido seu quarto, mexendo com seus pensamentos, despertando emoções que você nem sabia que existiam. Se isso já aconteceu com você, precisa ouvir o que vou revelar agora. Porque Carl Jung, o psicólogo mais brilhante do século XX, descobriu algo perturbador sobre o que realmente acontece com nossa mente nessas noites especiais. O que Jung encontrou em mais de 40 anos, estudando o inconsciente humano, vai te chocar. Não estamos falando de superstição ou misticismo barato. Estamos falando de uma realidade psicológica documentada cientificamente, uma força ancestral que age sobre nossa psique de forma tão sutil que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo influenciada. Enquanto você assiste a este vídeo, há milhões de pessoas ao redor do mundo estão passando por transformações psicológicas profundas, sem fazer a menor ideia do que está acontecendo. Suas emoções ficam mais intensas, seus sonhos se tornam mais vívidos. Impulsos que normalmente conseguem controlar começam a escapar de seu domínio consciente. E tudo isso tem uma explicação que Jung descobriu através de décadas de pesquisa obsessiva. Mas aqui está o que vai te deixar inquiet zero. Se você é uma dessas pessoas que sente essas mudanças durante a lua cheia, você faz parte de um grupo muito específico. Você possui uma sensibilidade psíquica natural que a maioria perdeu, uma conexão ativa com aquilo que Jung chamava de inconsciente coletivo. E isso não é apenas um dom, é também uma responsabilidade perigosa, porque existe algo que a sociedade moderna não quer que você saiba. Essas sensibilidades que você experimenta não são aleatórias. Elas seguem padrões ancestrais específicos que governaram o comportamento humano por milhares de anos. Padrões que Jung mapeou meticulosamente em sua obra mais secreta e controversa. Se inscreva no canal agora e deixe nos comentários qual a experiência mais intensa que você já teve durante uma lua cheia. Porque este canal existe para reunir pessoas que reconhecem essas realidades psicológicas profundas. Pessoas corajosas o suficiente para explorar territórios da mente que a psicologia convencional prefere ignorar. E você vai descobrir por que suas experiências são muito mais importantes do que imagina. Você não está sozinho nessas sensações estranhas. Ao longo da história, culturas em todos os continentes desenvolveram rituais específicos para as noites de lua cheia. Os antigos sabiam algo que nós esquecemos: que existe uma conexão profunda e perigosa entre os ciclos cósmicos e nossa vida psíquica. Uma conexão que Jung redescobriu de forma científica através de seus estudos sobre sincronicidade. Mas você é especial porque sua psique ainda mantém essa antena ligada. Enquanto a maioria das pessoas foi dessensibilizada pela vida moderna, você preservou uma capacidade que Jung considerava fundamental para a evolução da consciência humana. A capacidade de perceber quando forças invisíveis estão influenciando seu comportamento. Porém, existe uma causa oculta para o fato de tantas pessoas terem perdido essa sensibilidade. Nossa cultura hiperracionalizada criou uma barreira artificial entre nós e os ritmos naturais da psique. Passamos tanto tempo desconectados da natureza, das sensações corporais, dos ciclos internos, que perdemos a capacidade de perceber quando estamos sendo influenciados por forças maiores que nossa vontade consciente. E aqui está onde a descoberta de Jung se torna realmente assustadora. A lua cheia não influencia apenas nosso humor ou energia. Ela age especificamente sobre os aspectos mais primitivos e reprimidos da personalidade. Aspectos que Jung chamava de sombra. Durante essas noites,
Conteúdos normalmente enterrados no inconsciente começam a emergir na consciência de forma descontrolada. Em sua obra revolucionária, O Homem e seus Símbolos, Jung documenta casos perturbadores de pessoas que experimentavam transformações psicológicas dramáticas durante os ciclos lunares. Pacientes que se tornavam temporariamente outras pessoas. Indivíduos normalmente controlados que explodiam em acessos de raiva inexplicáveis. Pessoas criativas que experimentavam ondas de inspiração tão intensas que chegavam à beira da loucura. Jung percebeu que esses não eram casos isolados ou patológicos. Era um fenômeno universal que afetava todos os seres humanos em diferentes graus. A diferença estava na sensibilidade de cada pessoa para perceber essas influências e na capacidade de lidar conscientemente com elas, ao invés de ser dominado por elas. Todo mundo pensa que essas experiências durante a lua cheia são apenas sugestão psicológica ou coincidência. Mas a verdade que Jung descobriu é muito mais complexa e perturbadora. Ele identificou que a lua cheia funciona como um amplificador de frequências psíquicas ancestrais. Frequências que estão codificadas em nosso DNA psicológico há milhões de anos. O momento revelador que mudou tudo para Jung aconteceu durante uma de suas próprias experiências com a lua cheia. Ele estava trabalhando em seu famoso livro vermelho quando percebeu que suas visões e insights mais profundos aconteciam sempre durante esses períodos lunares específicos. Foi então que ele compreendeu que não estava apenas documentando sua própria jornada psicológica, mas acessando camadas do inconsciente coletivo que normalmente permanecem inacessíveis. Imagine por um momento a psique humana como um oceano profundo com correntes invisíveis que se movem seguindo ritmos cósmicos ancestrais. A consciência normal é apenas a superfície desse oceano. Mas durante a lua cheia, essas correntes profundas se intensificam dramaticamente. Conteúdos do fundo do oceano psíquico começam a subir à superfície, trazendo com eles memórias ancestrais, impulsos primitivos e potenciais ocultos. Jung chamava esse fenômeno de constelação arquetípica. Durante a lua cheia, determinados arquétipos universais ficam hiperativados em nosso inconsciente, especialmente aqueles relacionados aos aspectos mais instintivos da natureza humana. O arquétipo da grande mãe, o do guerreiro primitivo, o da bruxa sábia, o do lobo solitário. É por isso que tantas pessoas relatam mudanças súbitas de personalidade durante essas noites. Não é que estejam ficando loucas. É que estão sendo temporariamente possuídas por energias arquetípicas que normalmente permanecem dormentes. E se você não souber como lidar conscientemente com essas energias, elas podem causar sérios problemas psicológicos. Mas Jung descobriu algo ainda mais fascinante e perturbador. Pessoas com maior desenvolvimento psicológico são paradoxalmente mais sensíveis a essas influências lunares, não menos sensíveis. Quanto mais você evolui psicologicamente, mais conectado você fica com as camadas profundas do inconsciente coletivo. É como se a evolução da consciência amplificasse a capacidade de receber essas transmissões ancestrais. Um eco distante, talvez, de memórias que atravessam gerações. E isso nos leva ao conceito mais revolucionário de Jung, a ideia de que nossa psique individual não existe isoladamente. Ela está constantemente conectada a uma rede psíquica global. Aquele oceano de memórias e experiências compartilhadas pela humanidade que ele chamou de inconsciente coletivo. E a lua cheia, um momento de intensificação máxima dessa conectividade. É como se a internet psíquica da humanidade ficasse mais ativa, como se um portal se abrisse. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já teve pensamentos ou sentimentos estranhos durante uma lua cheia e descobriu depois que pessoas próximas experimentaram algo similar na mesma noite?
Jung documentou centenas de casos de sincronicidades relacionadas aos ciclos lunares, coincidências tão específicas e significativas que sugeriam uma conectividade psíquica real entre indivíduos geograficamente distantes. Uma teia invisível ligando consciências. Mas a descoberta mais perturbadora de Jung foi que a lua cheia também ativa nossa sombra coletiva. Não apenas aspectos reprimidos da personalidade individual, mas da humanidade como um todo. É por isso que as estatísticas mostram aumentos consistentes de crimes violentos, acidentes, comportamentos irracionais e surtos psicóticos durante as noites de lua cheia. A sombra coletiva da espécie humana fica temporariamente descontrolada, uma onda de instabilidade varrendo a alma do mundo. Jung percebia que estamos vivendo em uma época particularmente perigosa da história humana, porque perdemos a sabedoria ancestral de como lidar conscientemente com essas influências. Nossos antepassados desenvolveram rituais específicos, práticas de proteção psíquica e técnicas de canalização consciente dessas energias. Nós, em nossa cultura hiperracionalizada, simplesmente as ignoramos ou negamos sua existência, como se tivéssemos cortado os laços com nossa própria história. E aqui está, onde sua sensibilidade para esses fenômenos se torna não apenas um dom, mas uma responsabilidade crucial. Jung acreditava que pessoas como você são os guardiões naturais dessa sabedoria ancestral. Indivíduos capazes de fazer a ponte entre o conhecimento antigo e a consciência moderna, entre os ritmos naturais da psique e as demandas da vida contemporânea. Uma tarefa árdua, um chamado silencioso, mas isso requer coragem para enfrentar aspectos de si mesmo que a maioria das pessoas prefere manter escondidos. Requer a disposição de explorar territórios psicológicos que podem ser intensos, desconfortáveis e até assustadores. Jung sempre alertava que o trabalho com o inconsciente não é para todos. É para aqueles que têm a maturidade emocional e a força psicológica necessárias para navegar em águas profundas, um mergulho nas profundezas da alma. Agora chegamos ao ponto crucial. Como você pode usar esse conhecimento junguiano para transformar sua experiência com as luas cheias? Como pode aproveitar essas energias ao invés de ser vítima delas? Jung desenvolveu um protocolo específico que ele aplicava com seus pacientes mais avançados. Um sistema que chamava de navegação consciente pelas marés arquetípicas. Um mapa para navegar os mares tempestuosos da psique. O primeiro elemento desse protocolo é o que Jung denominava preparação psíquica intencional. 3 dias antes da lua cheia, você deve começar a sintonizar conscientemente com as mudanças que estão se aproximando. Observe suas sensações corporais. Preste atenção aos seus sonhos. Monitore suas reações emocionais. Jung descobriu que essa preparação consciente cria uma espécie de escudo psíquico que protege contra influências destrutivas, uma forma de se preparar para a tempestade. O segundo elemento é a diferenciação ativa entre conteúdos pessoais e coletivos. Durante a lua cheia, você precisa aprender a distinguir entre suas emoções pessoais normais e os conteúdos arquetípicos que estão emergindo do inconsciente coletivo. Jung ensinava uma técnica específica. Sempre que sentir uma emoção intensa, pergunte-se: esse sentimento tem uma qualidade pessoal ou parece vir de algo muito maior que eu? Uma forma de discernimento crucial. Mas aqui está o segredo que Jung compartilhava apenas com seus discípulos mais próximos. Existe uma técnica avançada que ele chamava de diálogo consciente com as forças arquetípicas. Durante a lua cheia, ao invés de ser passivo diante dessas influências, você pode estabelecer uma comunicação ativa com elas, como se fossem entidades separadas com as quais você pode negociar.
um encontro com as forças profundas da sua alma. Jung descobriu que quando você trata esses impulsos arquetípicos como forças inteligentes com as quais pode dialogar, eles se tornam muito mais cooperativos. Ao invés de dominarem você, eles se tornam aliados no seu processo de desenvolvimento psicológico. É uma mudança fundamental de relacionamento que transforma completamente a experiência. Uma aliança com as forças da natureza. Por exemplo, se você sente uma raiva intensa e inexplicável durante a lua cheia, ao invés de reprimi-la ou explodi-la destrutivamente, Jung recomendava que você se dirigisse mentalmente a essa raiva como se fosse uma entidade separada. Raiva arquetípica. Eu reconheço sua presença. O que você está tentando me comunicar? Que injustiça ancestral você representa? Como posso honrar sua mensagem sem causar destruição? Uma conversa com a sombra. O resultado dessa abordagem é transformador. A raiva se transforma em uma fonte de informação valiosa sobre desequilíbrios que precisam ser corrigidos. A tristeza se torna uma conexão com o sofrimento coletivo que pode gerar compaixão. A excitação sexual excessiva se transforma em energia criativa. Os medos irracionais se revelam como avisos sobre perigos reais que precisam ser considerados. Uma transformação alquímica. Jung desenvolveu também uma prática específica que chamava de registro das manifestações arquetípicas. Durante os 3 dias de lua cheia, ele recomendava que seus pacientes mantivessem um diário detalhado não apenas de seus sentimentos, mas das vozes diferentes que emergiam em sua consciência, porque Jung descobriu que durante esses períodos, diferentes aspectos da personalidade se manifestam de forma mais clara e distinta. Um mergulho nas profundezas da alma. E aqui está uma revelação que vai mudar completamente sua perspectiva sobre essas experiências. Jung percebeu que as pessoas que desenvolviam uma relação consciente e respeitosa com essas forças arquetípicas durante a lua cheia começavam a ter acesso a elas também em outros momentos. É como se aprendessem a sintonizar essas frequências sempre que necessário, uma nova forma de comunicação com a psique. Imagine ter acesso à sabedoria ancestral da Grande Mãe quando precisar de orientação sobre relacionamentos. Ou poder convocar a energia do guerreiro arquetípico quando enfrentar desafios que exigem coragem. Ou conectar-se com a bruxa sábia quando precisar de clareza sobre decisões importantes. Jung descobriu que a lua cheia oferece uma janela de treinamento para desenvolver essas habilidades, um aprendizado profundo. Mas existe um aspecto ainda mais profundo dessa prática que Jung considerava revolucionário. Ele percebeu que quando você domina conscientemente sua relação com as forças arquetípicas durante a lua cheia, desenvolve uma capacidade especial de influenciar positivamente o inconsciente coletivo, não de forma manipulativa, mas através do que ele chamava de irradiação psíquica consciente, uma conexão com o todo. Jung acreditava que quando uma pessoa consegue integrar harmoniosamente suas energias arquetípicas, ela se torna uma espécie de estabilizador psíquico no campo coletivo. Sua própria harmonia interior ajuda a equilibrar as turbulências que outras pessoas estão experimentando. É como se você se tornasse um farol de estabilidade em meio às tempestades psíquicas coletivas. E aqui está onde a coisa fica realmente extraordinária. Jung documentou casos de pessoas que, após anos praticando essas técnicas, desenvolviam uma capacidade quase sobrenatural de antecipar e se preparar para eventos que iam além dos ciclos lunares. Como se o domínio consciente das influências arquetípicas básicas abrisse canais para percepções muito mais amplas e sofisticadas. Eles começavam a perceber padrões em conflitos sociais,
antes que se manifestassem publicamente. Antecipavam mudanças econômicas através de sonhos simbólicos. Sentiam no próprio corpo as tensões que mais tarde se expressariam como eventos políticos ou naturais. Jung chamava isso de capacidade oracular desenvolvida, uma habilidade quase profética, ligada à intuição e ao conhecimento profundo da psique. Mas tudo isso começa com uma decisão fundamental que você precisa tomar agora. A decisão de parar de ser uma vítima passiva dessas influências e se tornar um colaborador consciente delas. A decisão de reconhecer que sua sensibilidade para os ciclos lunares não é uma fraqueza ou excentricidade, mas evidência de uma conexão especial com as camadas mais profundas da realidade. Uma conexão com algo maior, algo ancestral. Jung fazia um alerta importante para quem decidia trilhar esse caminho. O trabalho consciente com as forças arquetípicas é simultaneamente o mais empoderador e o mais perigoso que existe na psicologia. Porque você está lidando com energias que têm o poder de transformar completamente sua personalidade. Energias que, se mal direcionadas, podem causar fragmentação psicológica severa. Imagine navegar em um mar tempestuoso sem bússola. Por isso, ele insistia que esse trabalho deve ser feito gradualmente, com muita paciência e autocompaixão. Nunca forçar processos. Nunca tentar acelerar transformações além do que sua psique pode integrar com segurança. E sempre manter um pé na realidade cotidiana, nas responsabilidades práticas, nos relacionamentos humanos normais, um equilíbrio entre o espiritual e o terreno, mas para aqueles que têm a maturidade e a determinação necessárias, os resultados são extraordinários. Jung observou que seus pacientes que dominavam essas práticas desenvolviam uma presença magnética especial, uma capacidade de inspirar e tranquilizar outras pessoas apenas através de sua presença. Uma intuição apurada que os guiava para as decisões certas, mesmo em situações complexas. Um guia interno, uma força serena e poderosa. Eles se tornavam o que Jung chamava de indivíduos realizados. Pessoas que conseguiram integrar conscientemente tanto seus aspectos pessoais, quanto os conteúdos transpessoais que carregavam dentro de si. Indivíduos que funcionavam como pontes entre o mundo comum e as dimensões mais profundas da experiência humana. Uma integração plena, uma harmonia entre o consciente e o inconsciente. E aqui está a promessa mais extraordinária que Jung oferecia. Ele acreditava que quando um número suficiente de pessoas desenvolve essa maestria psicológica, a humanidade inteira dá um salto evolutivo, porque essas pessoas se tornam catalisadores para a emergência de uma consciência coletiva mais equilibrada e sábia, um futuro mais iluminado, mais consciente. A próxima lua cheia será um momento decisivo para você. Você vai aplicar o que descobriu aqui? Vai usar as técnicas que Jung desenvolveu para transformar essa experiência em um catalisador de crescimento? Ou vai continuar sendo passivo diante dessas influências tremendamente poderosas? Uma escolha que definirá seu caminho. Jung dizia que os momentos de maior potencial transformador são também os mais cruciais para a definição do nosso destino. A lua cheia oferece uma energia que pode tanto elevar você a novos níveis de consciência, quanto desestabilizar completamente sua estrutura psicológica. A diferença está inteiramente na sua abordagem, na sua preparação, na sua disposição de assumir responsabilidade ativa pelo que acontece em sua mente, uma responsabilidade pessoal e profunda. Imagine como será sua vida quando você dominar completamente essas habilidades junguianas. Quando conseguir usar cada lua cheia como uma oportunidade de mergulhar mais fundo em seu processo de individuação. Quando essas noites se tornarem momentos de revelação e crescimento, ao invés de confusão e desconforto, um despertar da alma,
Você terá acesso a uma fonte de autoconhecimento que Jung levou décadas para descobrir. Uma conexão direta com a sabedoria coletiva da humanidade. Uma parceria consciente com as forças mais fundamentais que moldam o comportamento humano. E, mais importante, a capacidade de contribuir ativamente para a evolução da consciência humana através do seu próprio desenvolvimento interior. Uma jornada de autodescoberta e transformação. Mas tudo isso exige que você dê o primeiro passo, que reconheça a importância das sensibilidades que já possui, que pare de duvidar das suas experiências durante a lua cheia e comece a vê-las como sinais de uma capacidade psicológica especial que precisa ser desenvolvida conscientemente. Um ato de coragem e fé em si mesmo. A lua cheia está sempre voltando, e cada uma oferece uma nova oportunidade de aprofundar essa parceria com as forças arquetípicas. Cada uma é uma chance de se tornar mais completo, mais integrado, mais conectado com a totalidade da experiência humana. Um ciclo constante de aprendizado e crescimento. Jung passava horas contemplando a lua cheia em seu jardim em Küsnacht, dialogando mentalmente com as energias que sentia emergindo em sua própria psique. Ele sabia que estava participando de um processo muito maior que sua vida individual. Um processo de evolução da consciência que conecta cada um de nós com o destino da humanidade inteira. Uma conexão profunda com o universo. A pergunta final que Jung faria para você é esta. Você está pronto para assumir seu lugar nesse processo evolutivo? Está pronto para transformar sua sensibilidade lunar de uma curiosidade pessoal em uma ferramenta consciente de desenvolvimento e serviço? Está pronto para descobrir o que realmente significa ser um ser humano completo e realizado? Uma jornada de autoconhecimento e realização pessoal. A lua cheia está esperando por sua resposta. E sua resposta vai determinar não apenas o rumo da sua própria jornada psicológica, mas também sua contribuição para o futuro da consciência humana. O momento de decidir é agora.